A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos para o segundo áudio, segundo estudo, o batismo, amém? Quero trabalhar bem nesse tema, quero que você tire todas as suas dúvidas, amém? Meus amados irmãos, esse tema de Marcos 16, ele explica que se crer, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então a gente entende que temos que ter fé, crer. Eu li Hebreus ontem, no capítulo 11, verso 1 e capítulo 11, verso 6, explicando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Verso 6, que é necessário que a gente acredite, porque senão não adianta nada. Bom, entendemos um pouquinho sobre isso, né? Mas nós vamos agora analisar Marcos 1:4. Vamos comigo? Marcos capítulo 1. Vamos lá? E o verso 4. Marcos 1:4. Vamos lá que eu estou em Mateus aqui. Deixa eu só passar Mateus, Marcos. No seu capítulo 1 e no verso 4 ele diz assim, ó. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Vamos tirar uma dúvida aqui, uma coisa interessante. Todo mundo costuma chamar de João Batista, né? Esse João aqui não é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, não. Esse João aqui é o primo de Jesus. Tá entendendo? Ele é primo de Jesus. Então, esse João é outra pessoa. E o João, o outro João, era um discípulo. Tá entendendo? Por que ele foi chamado de João Batista? Por causa do batista, batismo. Tá entendendo? Então, no verso 4, diz que apareceu João batizando no deserto. Ele estava lá, de repente começou a batizar as pessoas. E pregando o batismo de arrependimento. Quer dizer, o batismo era um batismo de arrependimento. Todos aqueles que se arrependiam podiam se batizar. Ele começava a falar, arrependei-vos, arrependei-vos. Assim as pessoas começaram a ouvir ele clamar daquele jeito, né? E de repente sentiram a vontade de se batizar. Dá uma olhadinha ali comigo no que ele está dizendo ali, Marcos 1:14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus agora, como um está preso, começa a pregar. Mas a mesma coisa enfatizada aqui é o arrependimento. Então ele pregava o arrependimento para que as pessoas confessassem os seus pecados e assim fossem batizados e salvos. Porque creram. Tá entendendo? Então, Marcos 1:4 registra que o batismo é para o arrependimento. Então, por que a gente tem que se batizar? É uma comprovação que a pessoa está arrependida e agora ela está numa nova vida, uma nova comunhão. Segundo passo, Lucas 3:3. Vamos lá? Lucas capítulo 3 e no seu verso 3 diz assim, ó. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ainda estamos falando de João, mas eu estou lendo numa outra epístola, num outro evangelho. Então, de novo dizendo que o batismo era para arrependimento e perdão dos pecados. Vamos lá para o terceiro ponto? Mateus 3:6. Vamos agora para Mateus 3:6. Sobre João também. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, quando tiver uma perguntinha assim, ó. Qual é o nome do rio que João batizava as pessoas? Rio Jordão. Quando alguém te perguntar assim, ó, para que servia o batismo? Para arrependimento e perdão dos pecados. Então, a comprovação que a pessoa estava arrependida,
ela se arrependeu de todos os seus atos errados e queria viver uma nova vida, agora ela pede permissão, remissão dos seus pecados, era se batizando. Agora, conforme o corpo dela desce sobre as águas, está morrendo o velho homem. Conforme o corpo dela sobe das águas, está nascendo um novo homem. Nasceu das águas. Então, ele nasceu um novo homem. Aquela água é um símbolo de lavagem espiritual. Então, ele não é mais a antiga criatura. Agora, ele é uma nova criatura de Deus. Agora, ele foi enxertado em Cristo. Agora, ele tem que dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Amém até aqui? Quarto passo, Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá vendo? Esse é o passo. Então, nós lemos aqui Marcos 1:4, Lucas 3:3, Mateus 3:6 e Mateus 3:8, que significa que o batismo é de arrependimento, o batismo de arrependimento, perdão de pecado, batismo também é confessão dos seus pecados, e batismo tem que ter frutos, frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, não é fácil para ninguém a pessoa vir para Cristo e de repente ela, sabe, algumas igrejas vai permitir ela ficar da maneira que ela quer. Na igreja ela é comportada, fala bem, mas em casa ela fala palavras torpes, ela ainda comete as coisas erradas, na rua vive fazendo coisa errada, significa que isso não são frutos dignos de arrependimento. Ela disse que creu, ela só enganou todo mundo, mas ela não creu. Na verdade, ela enganou todo mundo. E nessa maneira ela vai carregando uma falsa vida de duplo ânimo. Assim a pessoa vai fingindo ser o que não é. É lógico que essa pessoa não vai para o céu, porque praticou iniquidades. Na frente do pastor ou de outras pessoas, ela pode enganar muito bem. Até porque algumas portas muito largas, né? Acaba permitindo a pessoa cair no triunfo da vaidade, tá certo? Que não quero ser radical demais, mas vaidade, tudo é vaidade, disse o rei Salomão. Só que eu quero que vocês entendam que tem que tomar cuidado com aquilo que vai causar escândalo. Uns tempos atrás eu gravei uns cafezinhos sobre pedra de tropeço. Tem muitas mulheres que gostam de ir para a igreja e vão sensualizando. Presta atenção nessa palavra. Se ela é casada, ela tem o marido dela, ela tem que fazer sexo com o seu próprio marido. Ela tem que trazer a sensualidade para o seu próprio marido. Ela não pode ir a uma igreja e esbanjar sensualidade. Conclusão: o homem que vai para a igreja não vai para adorar uma mulher, ele vai para adorar a Cristo. Mas ali vai se tornar uma penitência, porque vai tentar distrair a atenção. Isso se chama roubar a glória de Deus. Porque a pessoa que está indo para o culto não vai com a intenção de olhar outra mulher. Mas é óbvio, meus irmãos, que algumas mulheres não sabem sentar. Não sabem. Talvez um dia eu grave um vídeo mostrando para elas como se senta. Isso não estou generalizando. Estou dizendo aquelas que colocam uma roupa muito curtinha e quando sentam esquecem de fechar as pernas. Quando eu estava na escola de primário, no primário, a professora falava assim para as meninas assim, ó, fecha o livro que os meninos já sabem ler. Significava que elas tinham que fechar as pernas. Há algumas igrejas que distribuem toalhinhas quando vem algumas pessoas assim. De repente vem uma pessoa com roupa muito curta. Aí é distribuída uma toalhinha para ela tampar as suas vergonhas. Ali é a casa do Pai. Mas vamos lá, estou só explicando isso daqui, por quê? Porque algumas igrejas acabam abrindo a porta demais, com medo de perder membros, e não pregam doutrina. Doutrina salva, doutrina não mata. Pecado mata, pecado não salva. Mas é que vai que a minha igreja fica vazia, não importa. Se ficar você e sua esposa, já é o bastante, porque Jesus falou que onde estiver 2 ou 3, ele se faz presente. E Deus, sabendo da sua conduta pela doutrina, não vai deixar a sua igreja vazia. Agora, vazia ela vai ficar você fugindo do prumo com Deus. Então o que eu te peço aqui, ó? Não deixe a sua igreja abrir as portas demais. Não fique numa igreja que as portas são abertas demais. Por quê? Porque a mesma coisa do batismo, você não vai aprender o que é correto. Entendeu? Então tenta fazer as coisas certas, meus irmãos. Não estou dizendo para você radicalizar tudo, não.
Mas estou dizendo para você buscar santidade, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.